Fala galera, olha nós aqui de novo, né? Moçada, vamos lá, vamos dar continuidade, né, ao nosso conteúdozinho. Eu estou passando inicialmente algumas questõezinhas da parte de relações métricas no triângulo retângulo. Tá bem tranquilo, vocês devem estar percebendo que tá bem facinho nesse início, tá? Vou continuar mostrando mais algumas propriedades importantes. E aí nós vamos depois começar a resolver questões, né? Inclusive vamos começar a resolver aquelas que vocês tiverem mais dificuldades, tá certo? Bom, vamos lá. Vou começar a trabalhar aqui as aplicações do Teorema de Pitágoras. Por exemplo, saber o Teorema de Pitágoras me ajuda já a saber calcular a diagonal de um quadrado em função da medida do seu lado. Por exemplo, quando você pega um quadrado, você já sabe que esse ângulozinho é um ângulo de 90 graus. E, portanto, você já sabe que aqui é um triângulo retângulo. Beleza? O que é o D aqui de vermelho? É a diagonal do nosso quadradinho. Se você pegar esse triângulozinho aqui de preto e você aplicar o Teorema de Pitágoras, o que é que você vai ter? Ó? A hipotenusa é a diagonal do quadrado. Pois a hipotenusa ao quadrado deverá ser igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Ora, pessoal, o que é uma coisa somada com ela mesma? É duas vezes essa coisa, não é assim? Então eu posso tranquilamente aqui dizer que a diagonal ao quadrado vai dar duas vezes L ao quadrado. Ó. Né? O que é L ao quadrado mais L ao quadrado? É 2L ao quadrado. Tudo bem? Pronto. Então, o que é que vai ser a diagonal do nosso quadradinho? Ó? Vai ser a raiz quadrada de duas vezes L ao quadrado. E aí a raiz quadrada de L ao quadrado, você já sabe que é L. Então isso aqui vai ficar D é igual a L raiz quadrada de 2. Ó. Não é assim? Beleza? Pronto. Então, por exemplo, se você tiver um quadradinho e o lado dele for 6, ó, eu nem preciso mais fazer continha. Eu já sei que a diagonal dele seria o quê? A diagonal dele seria 6 raiz de 2. Ó. Porque a diagonal do quadrado é sempre o lado dele multiplicado por raiz de 2. Beleza? Tranquilinho? Vamos lá. Agora olhe para o nosso retângulozinho aqui. Bom, eu também posso estabelecer uma relação entre a diagonal do retângulo e os seus lados. Ora, no retângulo, nós sabemos que esse ângulozinho aqui interno também é um ângulo de 90 graus. Então, se você reparar aqui direitinho, ó, esse triângulozinho que o Raul está pintando de preto, ele é um triângulo retângulo. Beleza? E aí, pessoal, se eu fizer o Pitágoras, vai ficar como? D ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Tá certo? Então, quem vai ser o nosso D? D vai ser a raiz quadrada de Azinho ao quadrado mais Bzinho ao quadrado. Parou aqui. Tá certo? Professor, eu posso tirar o A da raiz e o B da raiz, já que é raiz quadrada, né? Cortar o 2 com a raiz? Pode não. Pode não, porque aqui está somando. Ó. Só pode tirar da raiz quando eles estão aqui multiplicando um pelo outro. Somando eu não posso. Então eu parei aqui. Ó. Então o que é a diagonal de um retângulo? É a raiz quadrada da soma dos quadrados de seus lados. Beleza? Tranquilo? Então tá aqui, ó. Diagonal do quadrado, diagonal do retângulo. Beleza, pessoal? Então agora, vamos lá. Vamos em frente.
Meus lindos, uma outra aplicação do Teorema de Pitágoras. Como calcular a altura de um triângulo equilátero? Vamos lembrar. O triângulo equilátero é aquele triângulozinho que possui 3 lados de mesma medida. Consequentemente, seus 3 ângulos também têm mesma medida e valem cada um deles, portanto, Vale cada um deles, portanto, 60 graus. Tá certo? Então vamos fazer o seguinte. Eu já sei que aqui vai ser 60 graus. Aqui também vai ser 60 graus. E aí, preste bem atenção. Quando eu puxo aqui a altura do nosso triângulozinho, a altura relativa à base, num triângulo equilátero, pessoal, a altura, além de ser a altura, ela também é bissetriz, ou seja, ela pega esse ângulo todo, que é um ângulo de 60, e quebra em 2 ângulozinhos de 30, cada um deles, ó. Beleza? E também é uma mediana. Então, é a altura que funciona também como um bissetriz e funciona também como mediana. Professor, o que é que uma mediana faz? A mediana, ela quebra esse lado aqui, ó. Ela quebra o lado do triângulo em 2 pedacinhos de mesma medida. Perceba, quando você traçou a sua altura, ela bateu aqui embaixo num ponto, tá? Esse pontinho aqui, ó, que quebrou a base em 2 segmentos de mesmo tamanho. Então, eu já posso afirmar que esse aqui, ó, vai ser L sobre 2. E esse aqui também, né? Vai ser L sobre 2. Aí, para nossa surpresa, olha para esse triângulozinho que eu estou pintando de preto. Olha o que foi que apareceu aí, ó. Apareceu um triângulo retângulo. E aí, se é triângulo retângulo, cabe usar o Teorema de Pitágoras. Se você usar o Pitágoras aqui, olha o que é que você vai encontrar. Sua altura, ela vale H. É um cateto, né? Então, vou ter aqui, ó, a altura ao quadrado, mais um cateto, né? Que é L sobre 2 elevado ao quadrado. É para dar a hipotenusa do triângulo, que é L elevado ao quadrado. Olha aí que beleza. Quando você desenvolve, aqui vai ficar a altura ao quadrado mais L ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que é 4, dando igual a L ao quadrado. Aí eu vou fazer o seguinte, pessoal. Essa fraçãozinha aqui, ó, que tem L ao quadrado, eu vou passar ela para o outro lado, ó. Vou passar ela para o outro lado. E aí nós vamos continuar esse nosso raciocíniozinho aqui, ó. Vamos aqui para cima. Beleza? Vamos subir aqui, ó. Então vamos lá. Como é que vai ficar? Vai ficar H ao quadrado, sendo igual a quem, ó? L ao quadrado, menos, já que eu mudei de lado, L ao quadrado sobre 4, ó. Beleza? Esse denominador aqui vale 1. E o MMC de 1 e 4, a gente já sabe que é 4. Então, eu vou ficar com H ao quadrado igual a MMC de 1 e 4, que é 4. Aí, vamos lá. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. Menos 4 dividido por 4, 1. 1 vezes L ao quadrado, 1L ao quadrado. Ó. Ou seja, isso aqui está dando H ao quadrado é igual a 3L ao quadrado sobre 4. Ó. Moral da história, pessoal. Quem é, então, o nosso H? Nosso H vai ser raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. Ó. Beleza?
Quando você tirar a raizinha quadrada disso aqui, aí nós vamos ter, ó, trazendo para cá, nós vamos ter h é igual a L ao quadrado sai da raiz, o 3 continua na raiz, porque o 3 não tem raiz exata, a raiz de 4 é 2, ó, né? 3 não é quadrado perfeito, então ele continua na raiz. Então, moral da história, olha o que a gente acabou de provar aqui. A gente acabou de provar que sempre que tiver um triângulo equilátero, a altura dele vai ser, a medida da altura, de qualquer altura no triângulo equilátero, vai ser o lado dele multiplicado por raiz de 3 dividido por 2. Então, por exemplo, eu tenho aqui um triângulozinho equilátero, tá? Pequenininho, de lado, vamos supor, de lado 4. Né? O lado dele é 4. Eu quero saber quanto é que vale aqui, quanto é que mede aqui a altura dele, ó. Tá? Então eu já vou aqui de cara e coloco. A altura dele vai ser o lado, que é 4, multiplicado por raiz de 3 e dividido por 2. Como a gente sabe que 4 dividido por 2 fica 2, então essa altura no nosso exemplo, ela estaria sendo 2 raiz de 3. Tranquilo, moçada? Show de bola? Massa. Então aqui as nossas aplicaçõezinhas do Teorema de Pitágoras. Beleza? Pronto. Então agora nós vamos seguir com alguns exercícios.